Porque somos todos corpos de Cristo e ninguém é mais importante que ninguém. Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues e hoje estou aqui com você nessa segunda com sabedoria para a gente falar sobre o que está lá em 1 Coríntios 12. Esse texto aqui é muito importante porque Paulo aqui começa falando no capítulo acerca dos dons espirituais, quais são os diferentes dons que são designados para a igreja para que ela possa então fazer a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Todos somos parte de um mesmo corpo cuja cabeça é Cristo. E se você gostar dessa mensagem, fica até o final, curta, compartilha com alguém, marque alguma pessoa que possa gostar e precisar ouvir essa mensagem. E aí eu queria ler a partir do capítulo 12, onde Paulo fala assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Olha que maravilhoso isso aqui que Paulo começa a trazer. Então, na verdade, ele está tomando por certo, quando ele começa a falar isso, de que os membros da igreja de Corinto já sabem que todos fazem parte de um mesmo corpo e que na verdade o Espírito é um só, mesmo que haja várias etnias, classes ou qualquer outra coisa que haja dentro da igreja e que supostamente faria com que elas fossem divididas, mas na verdade fazem parte de um mesmo corpo. Continuando então, versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles de acordo, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então a gente percebe aqui esse desenvolvimento de Paulo para mostrar que todos fazem parte de um corpo só e que todos são interdependentes uns dos outros. Todos têm uma necessidade de se complementar, porque essa comunhão, tanto que Jesus enfatiza a importância da igreja, então aqui está reforçando mais ainda isso. Ou seja, essa comunhão, essa união entre os membros do corpo é que vai fazer com que esse corpo seja edificado, com que esse corpo cresça. E aí continua assim: os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Agora Paulo então aqui faz a analogia do corpo agora para a igreja. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, os de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de língua. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm os dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Então aqui Paulo está deixando claro, dentro dessa discussão e dessa analogia que ele faz do corpo humano com o corpo da igreja, que não há parte mais importante, cada uma tem a sua função, cada uma tem a sua responsabilidade, cada uma vai ser usada por Deus da maneira que melhor lhe agrade. Então, a gente percebe aqui que há então essa unidade em meio à diversidade. Diversidade de cargos, diversidade de dons, diversidade de
capacidade, conhecimento, riqueza, o que quer que seja, porque isso não vai fazer diferença. Todos são iguais perante a Deus. Jesus não faz acepção de pessoas, como está escrito na palavra. Então a gente precisa ter esse entendimento. Então, estando numa igreja, estando dentro de uma situação, ninguém pode se sentir menor do que o outro e, na verdade, muito menos os outros podem se sentir maior do que os demais membros da igreja, porque isso não faz parte daquilo que a palavra nos mostra. A palavra nos mostra que estamos unidos, fazemos parte de um só corpo, somos dependentes um dos outros, precisamos um dos outros para que possamos crescer, nos edificar, viver em comunhão, para que a gente possa, então, como diz lá em Provérbios, o ferro afia o ferro, assim como o amigo melhor ajuda o amigo. Então nós estamos aqui para crescermos juntos e sem essa de divisão, sem essa de um é melhor do que o outro, um tem um dom melhor, outro tem um cargo melhor. Não, todos somos iguais e fazemos parte de um só corpo cuja cabeça é Cristo. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, curta, comente aqui se você já vivenciou ou se você já passou por algum caso desse sentido e venha seguir a gente nas nossas próximas mensagens para que a gente possa crescer junto nessa jornada espiritual. Um grande abraço e até a próxima.